Olá amigos, esse vídeo é para falar sobre os resultados da carteira Perspectiva no mês de março, mês passado, e também apresentar toda a parte de rentabilidade e estatísticas em cima da carteira. É um vídeo bem interessante, recomendo assistir até o final. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você vai ter um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e lembre-se de aproveitar ao máximo não só o conteúdo de análise já existente, também a parte de aprendizado, tem muito vídeo de aprendizado. Vamos aqui falar então primeiramente do resultado da carteira. Teve um mês negativo para a carteira, queda de 2,09%, e isso o Ibovespa subiu 6%, então a carteira ficou 8% atrás do Ibovespa nesse mês, 8,1% sendo mais exato aqui, foi a rentabilidade contrária, né? Ou seja, o desempenho contrário. Essa é a segunda vez nos 33 meses da carteira que ela fica atrás do Ibovespa, atrás no sentido de fechou negativa e o Ibov fechou positivo. Geralmente o que costuma acontecer é, pelo menos nas 13 vezes que o Ibovespa, nesses 33 meses que o Ibovespa fechou de forma negativa a carteira, somente um deles conseguiu fechou pior do que o Ibovespa. Em todas as outras vezes fechou sempre acima do Ibovespa. E aqui em 2021, apesar da queda do mês de março, ainda continua com alta, isso já considerando o primeiro mês de abril, o primeiro dia de abril, que foi de quinta-feira, 8,34% no ano a carteira, tem o Ibovespa uma queda de 3,16%, e isso tem aqui um resultado positivo, ou seja, a carteira está 11,5% acima do Ibovespa ainda em 2021, após o primeiro trimestre e mais um dia útil do mês de abril. 12 meses, qual o resultado dos últimos 12 meses? Pegando abril de 2020, pós a pancada para baixo lá que foi da pandemia, do lockdown, e o desempenho de lá para cá, 82,43% para a carteira, 59,74%, isso aqui representando que a carteira conseguiu ter um desempenho melhor, uma recuperação melhor pós ali o ponto crítico da pandemia, do que o Ibovespa em 22,7%. Acumulada, que é desde o início, que foi julho de 2018, 171%, Ibovespa 60,5%, e aqui temos um desempenho de 110,4% acima do Ibovespa carteira desde o seu início. Anualizada, 43,64%, ou seja, pegando toda essa rentabilidade aqui e contabilizando ela para o desempenho a cada ano. Temos 43,64% aí de desempenho, 18,73% Ibov, praticamente 25% acima do Ibovespa aí na rentabilidade anualizada. Aqui tem um desempenho dos ativos, teve vários ativos aqui que se destacaram negativamente, como o BPAN4, Localweb, ou o que ela refletiu para dentro da carteira, e o terceiro pior foi TOTS 3. O melhor aqui desempenho positivo foi JBSS3, seguido de Prio 3 e SLCE3 para a carteira. Teve uma mudança significativa na carteira nesse mês, por conta que vários desses ativos aqui mudaram a expectativa que eu tinha. Lembrando que eu busco trabalhar com os ativos que podem ter uma melhor expectativa de subida, não só para esse mês, mas para os próximos meses. Essa é a ideia aí da carteira. E com essa ideia de tentar trabalhar em cima dos ativos mais fortes, temos aqui esse gráfico histórico de desempenho da carteira. Então você pode observar que tem um desempenho, dá para perceber a questão de quando veio a queda do Covid, ou seja, do lockdown, a intensidade da queda, como a carteira se recuperou primeiro que o Ibovespa, ou seja, que nesse mesmo ponto não tinha superado ainda a máxima, o Ibov só veio superar aqui, a carteira já estava lá em cima, e o Ibov está justamente no mesmo ponto lá que foi em termos de fechamento lá antes, no início de 2020, está basicamente no mesmo ponto, enquanto a carteira já está bem acima do ponto que foi, que até em relação a 2020 foi até antes aqui, ó. Está bem acima desse patamar, que é a questão do desempenho sendo vista aqui através de um gráfico. A parte de contabilizando quantos meses fechou acima, quantos meses fechou abaixo do Ibovespa, foram dos 33 meses, foram 23 acima e 10 abaixo. Significa dizer que basicamente arredondando aqui era 69,8%, 70% das vezes que consegue ficar acima do Ibovespa e 30% que perdeu para o Ibovespa em termos de desempenho. Das vezes que ficou acima do Ibovespa, a média de ficar acima, quanto ficou acima? Na faixa de 3,6% e
quando ficou abaixo, ficou quanto abaixo? 3,3%, ou seja, esse mês que ficou 8%, puxou inclusive a média um pouco mais para baixo, a média estava na faixa de 2,7%. Aqui um resumo basicamente desse gráfico aqui, dessa curva normal, é que quando o Ibovespa cai, que é para esse lado de cá, ou seja, o Ibovespa é a linha azul, quando o Ibovespa cai, a carteira cai menos, ou seja, ela fica mais próxima desse eixo central. Então aqui é quando cai. E quando o Ibovespa sobe, em média a carteira tem um desempenho melhor do que o Ibovespa, ou seja, ela consegue se afastar mais, a não ser quando o Ibovespa tem um desempenho realmente muito forte para cima, aí fica mais difícil de bater o Ibovespa. E na média de retorno, a gente pode ver que a média de retorno é mais alta do que o próprio Ibovespa, até em número de vezes aqui que tem uma média de retorno mais alta do que o Ibov. Então, resumidamente, seria isso nessa questão da curva normal. E algo importante que eu vou destacar nesse vídeo, que você pode aqui ver em detalhes, é a questão das janelas de 12 meses. Considerando desde julho de 2018 até agora, quantas janelas tem de 12 meses a carteira? No total de 22 janelas. Então, 22 janelas fechadas. Para que servem essas janelas? Para você pensar assim, se eu tivesse entrado aleatoriamente, não estou nem olhando para ver quem é o presidente, quem vai ser o presidente, se tem Twitter, enfim, qual o período, você entrou na carteira de olho fechado, não importa o mês. Qual seria o resultado médio, se você pegando a média de retorno de todos dessas janelas e dividindo aí pelo número de janelas, você teria um retorno de 37,2%. Não importa a janela que você tivesse entrado, se fosse pegando só pela média. E o Ibovespa teve um retorno médio de 10,2%. Então, uma média aí bem favorável para a carteira em termos de desempenho em relação ao Ibovespa. E considerando aqui algo importante, nas 22 janelas, todas elas a carteira ficou acima do Ibovespa. Em todas as 22 janelas a carteira teve um desempenho melhor do que o próprio Ibovespa. E nenhuma janela das 22 ficou negativo. Aqui tem o top 5 que eu vou comentar aqui nesse próximo top 5 entradas, que foram assim, quais são as janelas que tiveram melhor desempenho. A janela de melhor desempenho é a janela de abril de 2020, que é essa última aqui, até março. Por quê? Porque a entrada dessa janela, quem resolveu entrar na carteira perspectiva justamente depois da queda de 22% da carteira e 29% da carteira em março de 2020, quem entrou em abril resolveu, nossa, a bolsa caiu bastante, eu vou entrar na carteira. Teve um desempenho de 82,43%, 59% no Ibovespa, a carteira teve uma evolução melhor do que o Ibovespa em 22,7%. Qual foi o outro ponto aqui de retorno forte? Foi no ano passado, no ano de 2019, que foi um ano bem significativo de alta para o mercado. O Ibovespa subiu 31,6%, a carteira subiu 62,5%, 31% acima do Ibovespa. E a terceira janela, vou comentar só até a terceira janela, que foi um desempenho importante, porque logo no início da carteira ela teve um desempenho tão forte assim em 12 meses, se você tivesse ficado nos 12 meses da carteira. Porque aqui foi justamente no mês posterior, não terceira não, mês posterior à greve dos caminhoneiros, que foi o que antecedeu, que foi em abril de 2018, greve dos caminhoneiros, maio de 2018, mais um mês de forte queda para a bolsa. Se você entrasse depois, você teria um desempenho bem interessante 12 meses depois. Ou seja, o que fica aqui? E que é o contrário que a gente imagina, quando a gente entra na bolsa, a gente vê um negócio caindo bastante, a gente quer tirar o capital, pula fora, o mundo está acabando, enfim, vou pular fora. Se alguém resolveu, depois de uma queda acentuada da bolsa, quando tem essas possíveis crises, né, uma queda muito forte num mês ou em uma sequência de meses, você resolvesse entrar na bolsa com o seu capital, a tendência é que você tenha uma melhor rentabilidade, uma relação risco-retorno, considerando aí uma janela de 12 meses. Então você pode observar aqui do lado esquerdo que nenhuma janela ficou negativa. A pior janela para a carteira foi essa aqui de abril de 2019 a março de 2020, que foi justamente o mês de queda de 22% da carteira e 29% do Ibovespa, que foi lá no pico do lockdown, do Covid, pico no sentido da reação do mercado de forma negativa. E o Ibovespa ficou com 23,5% de queda nessa mesma janela. Então, enquanto a carteira não teve nenhum mês negativo, o Ibovespa teve janela,
O Ibovespa teve 7 janelas negativas de 12 meses. Então, é basicamente você entender que se eu entrei na carteira nesse mês, Dalton, agora que teve queda, vou tirar meu dinheiro da carteira. É interessante que você aguarde pelo menos uma janela de 12 meses, quando você está falando que você está buscando a rentabilidade de prazo maior no mercado de renda variável e você está avaliando um produto que você entrou, por exemplo, a carteira perspectiva, que você está comprando e vendendo por conta própria, ou enfim, ou usando aí alguma assessoria de investimentos para fazer isso para você, você tem a possibilidade de aguardar esse prazo maior para buscar uma rentabilidade e até mesmo avaliar se faz sentido continuar ou não. Então é importante tomar cuidado para não sair nas crises. Por exemplo, aqui está um exemplo básico assim. Se você resolvesse entrar na carteira justamente no início de março da pandemia, olha o tamanho da queda. Foi uma queda de 22% na carteira. A carteira caiu 22%. O Ibovespa caiu quanto? 29%. A carteira caiu menos que o Ibovespa. Se você não tivesse saído, entrado em desespero, não, vou tirar meu dinheiro que agora o mundo está acabando e meu dinheiro vai embora. Se você tivesse segurado por pelo menos 12 meses, o seu resultado seria de 44,56%. E o Ibovespa subiu nesse mesmo período 5,64%. Ou seja, se não entrou em desespero, você teve um retorno. Se entrou em desespero, você perdeu 22% e viu todo um processo de retomada aqui do mercado. Ponto, ou seja, você entrou em qualquer momento, você entra em qualquer momento na carteira e eu pegando o pior momento que se você tivesse entrado na carteira, você teria tido ainda um bom retorno de 44,56%. No período, se você entrasse logo após a pandemia, usasse assim, nossa, quando o mercado cair é a hora que eu vou fazer um aporte um pouquinho maior na carteira, ou se você está de fora, eu vou entrar na carteira. A chance de você ter um retorno maior é justamente maior, ou seja, ter uma rentabilidade maior. Então está aqui que eu já comentei no vídeo anterior, na estatística ali anterior, 82,43% e Ibovespa 54,74%. Enfim, esses são os dados estatísticos aqui da carteira. Perspectiva que teve um desempenho inferior ao Ibovespa nesse mês de março, mas nos 2 primeiros meses foram meses bem positivos, que traz ainda a carteira 11,5% acima do Ibovespa e positiva no ano, enquanto o Ibovespa está caindo. E mais relevante aqui nesse vídeo é você olhar para essa questão das janelas de 12 meses. Isso aqui é uma garantia que você não vai ter uma janela negativa na carteira de 12 meses? Não, não é uma garantia, não tem como ter essa garantia. Mas eu vou continuar trabalhando para, logicamente, buscar ter um desempenho melhor do que o Ibovespa na média, não todos os meses. Nessas janelas de 12 meses, Dalton, tem queda? Tem, você viu a queda aqui de 22%. Ó. Queda de 22%. Então, foi uma queda acentuada. E olhando até para pegar aqui, se fosse de janeiro, né? De janeiro de 2020. Janeiro de 2020 a dezembro de 2020, que teve justamente um ano de pandemia, 26,62% da carteira, Ibov 2,93%, foi o que fechou em 2020 e 23,7% acima do Ibovespa. Então, de maneira geral, recomendável ficar uma janela de 12 meses para que você possa avaliar melhor o desempenho do produto e verificar, vou continuar e aproveitar também no decorrer dessa janela, você pode aproveitar agora momentos de queda do Ibovespa, de diversas ações, para fazer um aporte, aproveitar para fazer aportes que possam favorecer uma rentabilidade melhor com o passar do tempo. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, um joinha, se foi útil para você. Um grande abraço e até a próxima.